Pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai ver, né, os conceitos de trabalho e energia, assim, em três dimensões, né, duas, três dimensões, ok? Então a gente vai estender para duas e três dimensões, né, o que a gente já tinha visto aí, né? Tá? Então, assim, né, em geral, né, o que acontece, né? O trabalho de uma força, né? Então a gente define, né? Tá? Em geral, né? Como a integral de caminho aqui, né? Tá? Vocês devem estar vendo aí, ou já viram, né? E cálculo de muitas variáveis, né? Cálculo 2 agora, né? Tá? Então é de 1.1 a 1.2, eu vou indicar dessa forma para simplificar, né? Essa integral de caminho, né? Da força, né? Agora, força em três dimensões aí, produto escalar, né? Tá? Com a posição, né, em função do tempo. E aí a posição, né, ela é parametrizada aí, né, tá? Então é a curva que você está fazendo aí, né, tá? No espaço, né? Então a trajetória que, né, você está tomando aí, né, tá? Calcular o trabalho naquela trajetória, ok? Aí lembra da segunda, né, segunda lei de Newton, né? Que a gente tem o quê? Que, né, da segunda lei a força, né, tá? Sobre um objeto aí de massa m, né, causa essa aceleração a, né, tá? Que é também m dv, né, dt aí, né, tá? Então, onde v agora é o vetor, né, velocidade. E lembra que a derivada, né, a derivada com relação a cada uma das componentes, né, do vetor velocidade, ok? Então, né, o trabalho, né, tá? Agora vai ficar o quê, né, tá? Então, vamos chegar naquele, né, naquele resultado, né, que ele é a variação, assim, em geral, né, qualquer força ele é a variação, né, tá, da energia cinética, né, tá? É só um parênteses aqui, ó, esse, né, esse FDR aí, né, tá, que tá na integral ali, que acontece, né? Ele é, né, o produto escalar, né, tá? Então da força, né, com o diferencial aqui, né, tá? Que você pode também, né, escrever, né, tá? Numa forma assim, né, F dr aí, né, cosseno de θ, né, onde o θ é o ângulo que faz, né, tá? Entre o vetor F, né, tá? E o vetor, né, o diferencial de caminho, né, tá? Então assim, né, se for 90 graus, por exemplo, né, então tiver perpendicular a força, né, tá? For perpendicular à trajetória, né, tá? O trabalho, né, pelo menos aquele diferencial vai dar zero, né, tá? Mas assim, se for sempre, né, perpendicular à trajetória, né, tá? Então o trabalho vai ser zero, né, tá? Então aí popularmente a gente diz assim, né, que forças são perpendiculares, né, ao caminho que você está tomando, elas não fazem trabalho, né, tá? Então elas não geram trabalho, né, tá? Então assim, né, uma situação típica da força centrípeta, por exemplo, né, no movimento circular, né, tá? Então a força centrípeta aqui, né, tá? Que estiver atuando no seu sistema, né, tá? Ela é perpendicular aí né, ao caminho aí, né, tá, que você está fazendo. Então, se o seu caminho está aqui, ela vai estar sempre assim, né, perpendicular aqui, né, tá? Então, ela não vai, né, ela não... O trabalho é nulo, né, tá? Então, não tem trabalho aí nessa situação, ok? É claro que tem alguns, né, tá? Tem uns detalhes aí, né, tá? Mas uma partícula assim é válido, né, tá? E aí o diferencial aí, né, de caminho, né, tá? Esse dr, ele, vocês vão ver lá, né, quando estiver aprendendo derivada não, integral de caminho, né, tá? Que ele é assim, né, esse dr, né, ele é dr dt, né, tá? dt, né, tá? Então é a velocidade dt, né, tá? Então
Logo logo a gente vai usar isso aí, né? Tá? Então, o dr, né? Tá? Ele é v dt, né? Tá? Então ele está na direção, né? Tá? O vetor, assim, está na direção do vetor velocidade, né? Tá? Naquele diferencial de tempo ali, né? Tá? Aí na matemática, assim, o t não é tempo ali, né? Ele é um parâmetro, né? Tá? Não é sempre o tempo, né? Você pode usar o tempo e tal, né? Mas o tempo é uma noção mais da física, assim, né? Então é um parâmetro ali que você vai ter. Então um parâmetro que é muito usado na geometria é o comprimento, né? Tá? Do próprio caminho, né? Tá? Então você está fazendo esse caminho aqui, né? Tá? Então o comprimento aqui ele vai ser o seu, né? O tanto que você já andou, assim, né? Tá? Na trajetória, né? Tá? Então ele é um bom assim parâmetro, né? Tá? É o comprimento aí, né? De arco aí, né? Nesse caso aqui, né? Tá? Então vamos colocar aqui essas informações, né? Tá na integral aqui do trabalho, né? Tá? Então essa é a integral de ponto 1 até um ponto 2, né? Tá? Seria um R1, né? Uma posição 1, posição 2, né? Tá? Então no instante de tempo T1, no instante de tempo T2, né? Você está analisando isso aí, né? Tá? Então integral 3 dimensões é isso aí, né? Tá? Vetorialmente. Isso aqui vai dar um número, né? Tá? Então o trabalho é um número, né? O trabalho de ir do ponto 1 ao 2, né? Tá? O trabalho dessa força, né? Tá? Esse número, né? Que vai estar associado à energia que é gerado, né? Ou é gasta, né? Pela força, assim, né? Tá? E assim, só vai importar, né? A força, né? Tá? Que tiver na direção do seu caminho, né? Tá? Okay? Do seu deslocamento, né? Desculpa, né? Então eu vou colocar essa informação aqui, ó. Então isso aí aí a massa é constante aqui, né? Sai da integral m dv dt, né? Tá? Produto escalar, né? Com dr. Então dv dt é a aceleração, né? Tá? Então produto escalar aqui com diferencial de caminho e a gente, né? Usa essa relação aqui, né? Que o dr dt, o dr é vdt, né? Tá? Então o trabalho vai ser o que, né? M, integral de 1 até 2, dv dt, né? Produto escalar, né? Tá? Com v dt, né? Tá? E aqui eu acho que não é tão simples assim, né? A gente não pode ir cancelando aqui. Até poderia, assim, né? Mas tem um jeito mais, né? Um jeito mais, né? Menos informal, assim, né? Da gente fazer, né? Tá aí que vocês conseguem entender. Então deixa eu tenho sempre esse problema aqui, né? Apareceu o rolamento aqui, né? Então se eu vou baixar aqui, a gente vai continuar desenvolvendo, né? Então o que a gente tem aqui? Essa integral, né? Ela eu vou, né, esse termo aqui, ó, v, né, produto escalar dv dt aqui, né, tá? Então dv dt produto escalar com v, eu vou mostrar uma coisa aqui, né? Então, ó, ddt de v ao quadrado, né? Então, do módulo ao quadrado aqui, né, a gente sabe que é a mesma coisa que ddt, né? O que é o v ao quadrado, né? Tá? É v escalar v, né? Tá? E o produto escalar, né, de vetores, ele obedece à regra do produto, né? Tá? Para derivadas aqui, né? Tá? Então vai ser a derivada, porque isso aqui é uma função, né, vetorial, né? Tá? Então vai ser a derivada de v, né? Tá? Derivado primeiro vezes, né? Escalar com o segundo mais o primeiro escalar, né? Tá? Com a derivada do segundo, né? Tá? Então vai ser dv dt escalar v, né? Mais v escalar dv dt, né? Tá? Então o produto escalar, ele, né, a derivada, né, segue essa regra do produto aí, né? Tá? Só que assim, como é comutativo isso aqui, né? E isso o v escalar dv dt é a mesma coisa que
dv dt escalar v, né? Tá? Ou em outras palavras, né? Tá? Então, a gente está chegando aqui ddt, né? De v ao quadrado, né? Tá? É duas vezes, né? Isso aqui que está dentro da integral, né? Do trabalho. dv dt escalar v. Ok? Ou seja, né? dv dt escalar v é meio, né? Tá? De ddt de v ao quadrado. Ok? Aí então o trabalho, né? Tá? Então pegando essa fórmula aqui, o trabalho que ele vai, né? Tá? O trabalho vai ser o quê? Então isso aqui que está aqui, né? Dentro da integral é meio, né? Tá? De ddt de v ao quadrado. Aí esse meio eu tiro para fora ali da integral, então fica m sobre 2, integral de 1 até 2, né? De ddt, né? De v ao quadrado, né? Tá? Então é ddt de uma função escalar, né? Agora dt aqui, né? Tá? E a gente sabe, né? Tá? Então pode aplicar o teorema aqui fundamental do cálculo, né? Tá? Então vai ser isso aqui avaliado nesses pontos, né? Tá? Então a integral de uma derivada, né? Teorema fundamental do cálculo é a própria função, né? Tá? Avaliada nesses pontos. Então isso aqui vai ser m sobre 2, né? Então no fim das contas o que vai dar, né? Vai ser mv2 ao quadrado menos mv1 ao quadrado sobre 2, né? Tá? Isso aí, né? É energia cinética em 2 menos a energia cinética em 1, né? Tá? Menos K1, que a gente chama, né? Tá? Que é a variação da energia cinética, né? Tá? Então vale em geral, né? Qualquer força, né? Tá? Que o trabalho dessa força entre 1 e 2, né? Tá? É a variação da energia cinética entre esses dois pontos, né? Tá? E aí, né? O interessante do trabalho é que só depende, né? Então, assim, né? Pra gente ver a variação da energia cinética, né? Tá? Ele só vai depender né, da situação final e inicial, né? Tá? Não vai ter a ver, assim, muito com o que ocorre no meio, né, do processo, né? Tá? Só que, assim, para calcular o trabalho, você vai ter que ver, né? Essa integral de caminho, ok? E aí vamos, né? Agora vamos relacionar com o que a gente tinha, né? Mas agora em mais de uma dimensão, né? Tá? O que é uma força conservativa agora, né? Tá? Então a gente disse que F é conservativa, né? Tá? Então uma força F ou campo vetorial, né? Que a força se, né? Tá? Existe, né? Tá? Uma função U de R, né? Tá? Então se, né, tá? Eu vou usar o símbolo mais, né? Então esse aqui é o símbolo de existe aqui, né? Se existe U, né? Uma função que depende só da posição aí, né? Tá? Então é uma função escalar, né? Tá? Então vai função que retorna número e essa função é o que a gente chama de energia potencial, né? É tal que, né, a função f é menos o gradiente, né? Tá? Dessa U de R aí, né? Tá? Então, assim, né? Se você calcula o gradiente, né? Dessa U, né? Tá? E me dá... O gradiente é aquela função, né? Que associa a uma função escalar, né? Tá? Um campo vetorial, né? Que é o gradiente, né? Tá? Então, em coordenadas cartesianas, o que é o gradiente de U, né? Tá? Ele é du dx I, né? Tá? Mais du dyj, né? Tá? Mais du dzk, né? Tá? Então associa essa, né? A essa função escalar, essa função vetorial aqui, né? Tá? E assim, ela é, né? O gradiente, ele é está associado ao vetor normal ao plano tangente num ponto, né? Tá? Então você, né? Ele é o que seria, né? Aquela função a derivada, né? Tá? Derivada total, né? Assim, sei lá, a derivada de 3 dimensões, né? Então o gradiente é esse vetor que aponta, né? Na direção da normal
ao plano tangente, né? Naquele ponto, né? Tá? Então ele define o plano tangente, né? Tá? Então aquele espaço tangente que a gente diz, né? Tá? É, ok, naquele ponto, ok? Ahn, então se a força for conservativa, isso aí, né? É válido, né? Tá? Ahn, e aí assim, né? Se a gente, né, vê um campo vetorial, né, tá? A força como um campo vetorial, assim, né, tá? Então, os pontos, né, em que esse campo vetorial são constantes, né, tá? O, em que essa função aqui é constante, né, tá? Eles vão definir, né, as que a gente chama de superfícies equipotenciais, né, tá? Em três dimensões aí, né, tá? Então, vai ser, né, tá? Desculpa, né? O ponto em que é isso, né? Tá? Então, em que o potencial tem o mesmo valor sempre, né? Tá? Então, se você pensar, né, no campo gravitacional, por exemplo, né? Tá? Ele é sempre mg, né? Tá? Em todos os pontos e apontando, né, pro solo aí, né? Tá? Assim, próximo à superfície da Terra, né? Tá? Então, em todos os pontos do espaço, né, tem esse vetor mg, assim, né? Tá? E aí as superfícies equipotenciais vão ser simplesmente planos aqui, né? Tá? Aí se você pensar na interação, né, gravitacional, né, tá, não próxima à superfície da Terra, né, tá, aquele G ao quadrado, né, tá, sobre r ao quadrado, desculpa, na direção radial, né, tá. Então, né, para uma partícula, por exemplo, né, para um objeto pontual, né, de massa m, as linhas, né, do campo gravitacional, né, tá, elas, então o vetor, né, força aqui, né, gravitacional, vai estar apontando aí, né, tá? Na direção dessa massinha, né, M aqui, né, tá? Então esse é o que a gente chama de campo gravitacional que ela produz, né, tá? Em todos os pontos do espaço, né, tá? Então essa massinha M aqui vai produzir esse campo aqui, né, tá? Então assim, né, se você colocar uma outra massa aqui, ela vai, né, vai sofrer essa atração gravitacional aqui, né, tá? E aí assim, em esferas aqui centrada nessa massa aí, né, tá? Nessa partícula. Então nessas esferas aqui, né, tá? A uma mesma distância, né, tá? Lembra que a gente viu, né, que o U de R aí, né, tá? Então ele depende só na verdade, da distância radial, né? Ele era, né, uma constante aí sobre R, né, tá? Então aqui nessas esferas aqui, né, tá? O potencial tem sempre, né? Então a mesma distância radial, o potencial tem sempre, né, tá? O mesmo valor. Então assim, é o que a gente chama de superfícies equipotenciais aí, né, tá? E aí bate com esse negócio, né, da força, né? Como ela é o gradiente, né? É menos gradiente, na verdade, né? Tá? Então a força ela tem a ver aqui com, né, então tem essas superfícies equipotenciais aqui, são esferas, né? Tá? Então aqui o potencial é constante, né? Tá? E aí você tem essa, né, a, a força, né, tem a ver com essa direção normal aqui, né? Tá? A superfície, né, U, né? Tá? Que define, né? Tá? Dessas esferas aqui, né? Tá? Então tem a ver com o plano tangente aqui, né? Tá? Ok? Só que aponta na direção menos normal, né? Tá? Então a normal usualmente a gente, né, na direção radial aqui para fora, né? Tá? Então a força aponta nessa outra direção, tá? Então isso aí é um pouquinho mais, né, elaborado matematicamente, mas provavelmente vocês vão ver no curso aí, né? Tá? Quando virem integrais aí, né, de linha, né? Tá? E lá em Física 3, por exemplo, vocês, né, vão ver, né, tudo isso aí com as linhas de força lá do campo elétrico, né? Tá?
E aí vai ter a superfícies equipotenciais do potencial elétrico, né? Tá? Então esses conceitos vão aparecer futuramente, assim, né? Tá? Então eu não vou, né? Assim, a gente não vai ficar vendo muito isso, né? Tá? No curso de Física 1, porque os problemas são mais unidimensionais, ou a gente reduz eles a problemas unidimensionais, né? Tá? Mas é bom vocês verem, né? Essa parte mais geral, assim, ok? Ok, e aí se a força é conservativa, né? Tá? Então se F pode ser obtida, né? Tá? Calculando esse gradiente aí da energia potencial, né? Tá? O que acontece? Aí eu trabalho, né? Tá? De um ponto 1 até 2, né? Que era aquela F dr, né? Então a integral de caminho de 1 até 2 vai ser o quê, né? Vai ser menos a integral de 1 até 2 do gradiente de U, né? dr aqui, né? Tá? E aí tem uma versão, né, do teorema fundamental do cálculo, né, para o gradiente, assim, né? Tá? Para integrar de caminho, né? Tá? E isso aqui, então, sempre, né, vai ser assim, né? Uma integral de uma derivada, né? Isso, lembra que o gradiente é um dos conceitos de derivada aí, né? Tá? Em 3 dimensões. Tem a ver com aquelas derivadas direcionais, essas coisas, né? Tá? Então, assim, né? Sempre a integral de uma derivada vai ser, né, a própria função, né? Tá? Avaliada nesses pontos, né? Tá? Então, vai ser a variação dessa função. Então, o trabalho aqui, né, vai ser o quê, né? Menos U em R2, né? Tá? Então, nesse ponto 2 aqui, né? Tá? U em R1, né? Tá? E aí eu posso chamar de U de 2 menos U de 1, né? Tá? Então, isso aqui é menos U de 2 menos U de 1, né? Tá? Isso aí é menos a variação, né, da energia potencial, né? Tá? Entre os pontos E2 e os pontos 2 e 1, né? Tá? Ok? E aí, como a gente tinha visto que, né, o trabalho ele é sempre, né, a variação da energia cinética, né? Tá? Então a gente, né, juntando essas informações, tem que K2 menos K1 vai ser menos o 2 mais o 1, né? Tá? Por isso aqui, né? Então, né, passando o Q2 para um lado, né? Tá? Então, o 2 mais K2, né? Tá? Vai ser igual a 1 mais K1, né? Tá? E aí a gente pode definir novamente, né? Tá? Uma energia. Então a energia total é conservada, né? Tá? Então sempre no ponto 1, né? Tá? Você calcular, né? A energia E1, né? Energia mecânica, né? Que a gente diz. Ela vai ser o mesmo valor, né? Que no ponto 2, né? Tá? Então a energia é conservada, né? Tá? Outra forma de dizer, né? Tá? Então que então essa integral aqui, ó, né? A força conservativa, né? Tá? Se o trabalho, né, entre um ponto 1 e 2, né, tá? Ele não depende do caminho, né, tá? Então ele é só, né, tá? Ele é só depende da informação, né, de 1 e 2 aqui, né, tá? Do ponto 1 e do ponto 2, né, tá? Então esse número aqui ele não vai, né, tá? Ele não vai depender do jeito que você está, né, calculando, do caminho que você está tomando aqui, né, para calcular essa integral de 1 a 2, né? Tá? Então vai depender do caminho, né? Que a gente disse. Okay? Então sempre que eu trabalho, né? Tá? Independente do caminho, a força é conservativa também, né? Tá? Então uma das definições. Outra definição ainda, né? Tá? Se 1 for igual a 2, né? Então você fez um caminho fechado, né? Tá? Então a integral, o trabalho num caminho fechado, né? Tá? Da força é 0, né? Tá? For 0, né? Tá? Então, aí é aquele símbolo, né, de caminho fechado. Então, a integral num caminho fechado, né? Tá? Então, num loop assim, né? Tá? Então, você fez um caminho aí fechado. Por exemplo, um caminho circular, né? Mas não precisa ser, né? Tá? Então, você fez esse loop aqui, né? Então, o ponto 1, né? Começou no ponto 1 aqui, né? Aí você o ponto 1 for igual a 2, né? Tá? Então, o que vai acontecer, né? O 2 e o 1, né? Como só depende da posição, né? Vão ser iguais, né? Então, a variação vai ser 0, né? Tá? Isso é também uma outra, né? Um outro jeito de ver, né? Tá? Então, se a força conservativa, né? Tá?
energia conservada, o trabalho, né, tá? Num circuito fechado, né, tá? Vai ser nulo, né, tá? Porque assim, né, o mesmo que você, o tanto que você ganha, né, de desse ponto até aqui, né, tá? Vai ser o que você perde, assim, no certo sentido, né? Tá? Então, no fim das contas, você não, né, não gastou nada, né? Tá? Nisso aí, né? Você gastou num sentido, mas você ganha no outro, né? Tá? Então, por exemplo, no campo gravitacional, né, você levantar uma coisa, né, tá? Você vai, né, levanta, né, levanta um objeto, né, tá? De uma altura, né, 1 até 2, né, o custo disso, né, vai ser o que você vai ganhar, né, quando você volta, né, tá? Então, quando você baixa, né, porque a, gravi- a força-peso funciona assim, né, tá? Então, ela vai estar apontando, né, contrário, né, nesse sentido aqui, né, tá? Vai estar apontando para baixo aqui, então contrário, né, ao sentido do seu movimento para cá. Mas quando você volta, né, ela vai estar apontando no sentido do movimento, né, dessa parte do caminho, né, desse trecho. Então vai estar, né, te ajudando, né, na verdade, né. Então o trabalho daqui para cá vai ser negativo e daqui para cá vai ser positivo, né, tá? E a integral de caminho daqui para cá vai ser o mesmo valor daqui para cá, né, tá? Okay? Então devido a, né, o campo gravitacional ser uniforme, né, tá? E aí, assim, vocês vão aprender mais pra frente, né, tá? Que tem né, o teorema de Stokes que a gente fala, né, tá? Então, essa integral de caminho vai ser a mesma coisa que a integral do rotacional, né, tá? Da superfície delimitada por isso aqui, né, tá? E aí, assim, uma condição necessária e suficiente, né, para F, né, para existir U, tal que F é menos gradiente de U, ou seja, F ser conservativa, né? Então uma condição equivalente assim, né? Então uma condição necessária e suficiente é do rotacional, né? Tá? De F ser nulo, né? Tá? A função rotacional ela é, né? Um trambolim assim, né? Ela é mais complicada assim, né? Tá? Aí eu não vou escrever, né? Tá? Mas assim, né? Então o rotacional tem a ver com essa, né, de existir, né? Então se o rotacional for diferente de zero, né, tá? Isso significa que a força faz um vórtice, assim, né, tá? Então, tem um vórtice que a gente fala, né, tá? É, é, tem uma circulação, né, que a gente fala do campo F, né, tá? É, então significa que a força é não conservativa, né? E aí significa também, né, que o trabalho, né, ele vai depender do caminho, né? Tá? Então forças dissipativas não conservativas, o trabalho depende do caminho, né? E como a gente fez em sala de aula, né, para força de atrito, né? Tá? Ou forças tipo a resistência do ar, né? Tá? Então no caso lá o trabalho, né? Tá? Depende, né? Depende do jeito que você faz, né? Tá? Do jeito que você vai de um ponto 1 para o ponto 2, né? Tá? Então acho que é mais isso, né? Tá, pessoal? Para essa aula. Então a ideia geral, né? Tá? Em 3 dimensões como funcionam as coisas, né? Tá? Então isso não vai ser tão assim, né? Marcante aqui na Física 1, né? Tá? Porque a gente não vai precisar aprofundar tanto, né, para aprender as coisas, mas na Física 3 vai aparecer assim, né, tá? Então essas coisas vão aparecer, né, tá? Talvez não nessa profundidade também, né, mas assim vai surgir essas coisas, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula aí, ok? Valeu.